Olá, bem-vindo ao nosso terceiro encontro do curso de mídias sociais, o Qualificar e Multinível. Bom, a gente já falou sobre o que é marketing digital, a gente já viu um pouquinho sobre a produção de um bom calendário editorial e algumas definições de como você encontrar o seu público. E chegou a hora de entender como a gente vai produzir todo esse conteúdo. Então a gente parte para a nossa aula de hoje, que é sobre metodologias de produção. A primeira metodologia é a curadoria de conteúdo. A curadoria, imagine como se você fosse um responsável por escolher obras de arte para um museu. Você vai escolher o que há de melhor, mas não foi você que produziu aquilo. A gente precisa lembrar que a curadoria é diferente de você copiar e colar uma coisa. Como a gente viu numa boa prática de blog, copiar e colar conteúdo não é bom, é plágio. Então, se você vai fazer uma boa curadoria, é bom que você escreva algo sobre aquilo que você leu e indique o caminho onde a pessoa pode encontrar mais informações. É a mesma coisa do que você tentar refazer a Mona Lisa. Nunca vai sair bom como é, né? Observe aqui no nosso esquema que a gente tem algumas diferenças entre a curadoria e a produção direta de conteúdo, né? Enquanto na produção direta de conteúdo, o conteúdo é sempre seu, foi você que escreveu o que tem ali. Então, o planejamento todo foi seu, o calendário editorial é seu, desde o início, né? Se aquilo faz parte de uma sequência de postagens e você vai usar uma só, né? Se alguém for fazer curadoria do seu conteúdo, ela vai usar uma só, então ela perdeu toda aquela sequência toda, né? Então, a gente percebe que o calendário editorial ele tem uma importância bastante grande, né? Então, o próximo item aqui da nossa listagem diz respeito às boas práticas de SEO. Né? O que é SEO, na verdade? O SEO é o Search Engine Optimization. Ele é o responsável por otimizar o seu conteúdo para os resultados de busca, né? A tradução literal do inglês seria a otimização para motores de busca, que é o Google, o Bing ou o Yahoo. Então, quando você vai produzir conteúdo que é seu mesmo, você precisa estar bem atento a questões como um bom título, a seleção de palavra-chave, e toda esse grande guarda-chuva que é o SEO, que é, como a gente comentou em uma aula anterior, que ele usa dois algoritmos importantes do Google, agora, recentemente, o Pinguim e o Panda, que vocês já devem ter lido, estudado sobre isso, que ele causou alterações muito importantes no ranqueamento dos sites nos resultados de busca, né? Então, a partir disso, vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho mais sobre SEO e tentar entender o que vocês podem fazer para não caírem posições no Google, quando forem produzir conteúdo próprio. O próximo passo é selecionar boas fontes para o seu conteúdo. Afinal de contas, você precisa ter uma boa seleção de coisas para conseguir produzir um conteúdo próprio, né? Não é que você vá copiar de algum lugar, mas sim ter a influência, encontrar informações, pesquisar. É quase um trabalho de um jornalista, né? Como a gente vê aqui na nossa listagem, é importante você pensar um pouquinho como se você fosse um jornalista. Ir atrás de pessoas que entendam muito bem naquele assunto. É aquela velha máxima. Se você não sabe, você pergunta para alguém. E você tem que ter certeza que essas pessoas, para quem você está perguntando, entendem muito bem do assunto, né? Então, isso tudo faz parte da sua produção de conteúdo. Agora a gente vai entender um pouco melhor sobre a curadoria de conteúdo, que é a nossa metodologia que a gente está vendo principal de hoje, né? A curadoria ela tem algumas vantagens, como a gente vê aqui. Ela tem o conteúdo, ele é alheio. Isso significa que não foi você que foi lá e escreveu tudo, né? Então você copia apenas o link e a ideia principal que você vai transmitir através de um resumo para o seu leitor. Isso é bastante comum no Facebook quando você vê uma página compartilhando a postagem de outra página. Isso é muito interessante porque cria uma relação entre as duas páginas e você começa a fortalecer a sua rede de contatos. Isso é uma coisa muito importante. Você não está sozinho na internet, né? Então é importante que você construa a boa vizinhança, né? Nunca copie conteúdo, porque a pessoa vai se sentir roubada. Você está roubando o conhecimento de alguém a partir do momento que você faz isso. Então, continuando, a gente passa para filtragem e categorização, porque é muito fácil você encontrar conteúdo, mas você precisa entender em qual é o melhor momento que aquele conteúdo vai pertencer ao seu calendário, quando ele vai entrar no seu planejamento. Então, é interessante que você mantenha, talvez, se você entender que isso é necessário dentro do seu dia a dia,
ter um calendário editorial separado para a curadoria, né? Afinal, você consegue organizar melhor as ideias e talvez fazer uma linkagem entre um e outro. No seu calendário de produção, você deixar aquele dia indicado como post do fulano de tal, né? Você vai compartilhar ou fazer uma indicação dele. Outra coisa muito importante é sempre, sempre, sempre referenciar a origem. De onde você tirou aquela informação? De quem é aquele post, né? Novamente, você tem que sempre dar o crédito. E a seleção de boas fontes não fica restrita só à produção de conteúdo. Quando você está fazendo curadoria, você não vai pegar qualquer coisa para colocar na sua página. Você tem que pensar de uma forma como se você estivesse em um dos grandes museus do mundo. Assim. Você não vai pegar qualquer quadro para sua exposição, então você não vai escolher qualquer conteúdo, certo? E, novamente, você tem que pensar com uma cabeça de jornalista. Talvez por isso algumas empresas prefiram contratar jornalistas para a parte de conteúdo, justamente por causa dessa facilidade que o jornalista já tem na sua formação de procurar a fonte, correr atrás e conseguir ligar as informações de uma forma compreensível, né? Bom, para o conteúdo a gente tem uma coisa bastante parecida. Vamos entender como é que funciona essa relação dos 80-20 do princípio de Pareto para a nossa metodologia de produção de conteúdo. Bom, a gente pode acompanhar aqui na tela que se o seu produto ele representa, né, 80% ou mais da sua empresa, do seu faturamento e assim por diante, ele precisa ser reduzido a apenas 20% do conteúdo, né? Se o produto, vendas e coisas desse tipo, assim, negócios que você queira estabelecer, ele tem que estar sempre limitado a essa fatia de 20%. Porque senão você acaba se tornando o chato da roda. A internet, ela nada mais é do que uma potencialização das relações interpessoais que você tem na sua vida todos os dias, fora da internet, né? Então, você tem que pensar assim, eu vou falar sobre só um assunto com os meus amigos, né? Eu vou falar só sobre um assunto para as pessoas que querem conversar comigo. Então, né, fica chato eu só tentar vender toda hora, tentar empurrar alguma coisa. Então, tente reduzir ao máximo aquele assunto vendedor que você quer ter, né? Tente inserir isso de uma maneira mais natural, que corresponda melhor ao estilo de vida das pessoas. Mas, assim, você fez essa fatia dos 20%, né? Então, faltou 80%. O que você faz com esses 80%? Como a gente pode ver aqui na nossa tela, os 80% restantes do seu conteúdo devem estar relacionados ao estilo de vida do seu consumidor e aos benefícios diretos e indiretos que seu produto pode oferecer a eles. Né? Nesses benefícios diretos e indiretos, você tem uma gama enorme de assuntos, assim como o estilo de vida dele, que é a principal fonte de conteúdos e temas que você vai poder explorar ali. Pense só, você também é consumidor. Quantas outras coisas você faz durante o seu dia que podem render um assunto interessante para alguma marca conversar com você? É sempre uma oportunidade para eles darem conselhos, mostrarem um jeito mais fácil de fazer alguma coisa, né, dar alguma dica, produzir um videozinho, sabe? Então, ficar de olho no que essas pessoas estão falando é sempre uma boa ideia para aplicar nessa grande área desses 80% do seu conteúdo. Isso fica bastante claro quando a gente tem uma divisão de uma estratégia baseada em 3 ferramentas. Vamos trabalhar, por exemplo, com um blog centralizando, ou um site, né? É sempre importante ter um núcleo centralizador de conteúdos, um blog, um site, um portal, sempre assim. Então, você tem o seu site, você tem um Facebook, que é um pilar imprescindível hoje para você fazer a distribuição do seu conteúdo, e, vamos dizer, talvez um Instagram, para você conseguir ter imagens próprias e trabalhar dessa maneira. Como a gente já viu nas aulas anteriores, essas ferramentas têm características próprias e você pode explorar melhor os meios que elas têm, certo? Bom, a partir do momento que vocês têm esses 3 pilares das suas estratégias digitais, o blog, o Facebook e um Instagram, por exemplo, você consegue trabalhar melhor o texto de acordo com os tamanhos de conteúdo que cada um deles permite. Afinal, como a gente viu nas aulas anteriores, cada um tem características próprias. Por exemplo, o blog vai ter o suporte principal dele baseado no texto. Então, o ideal é que você faça um texto de aproximadamente 500 palavras, porque não vai cansar o seu leitor e você consegue transmitir as informações de uma maneira mais objetiva. Se for necessário fazer um texto maior que isso,
talvez seja bom você dividir em séries, fazer uma sequência, né? Para que a pessoa sempre volte e você tenha sempre mais conteúdo, nunca fique cansativo, ler de uma vez só. No caso do Facebook, é interessante que você use, no máximo, 300 caracteres. Por que esse número? Porque a média de 300, 350 caracteres permite que as pessoas que usam o aplicativo do Facebook nos smartphones possam acompanhar sem precisar clicar no ver mais. O ver mais é uma barreira que, às vezes, interrompe a ideia que você quer passar. Então, se o seu texto for maior do que esse número de 300 ou 350 caracteres, é interessante que você tente concentrar a maior parte da informação principal dentro desse número. E a partir daí, se a pessoa for conquistada mesmo pelo que você escreveu, ela clica no ver mais e continua lendo. Mas o ideal é manter sempre na primeira leitura. No caso do Instagram, a gente volta naquela questão da boa imagem e do número reduzido de hashtags. No máximo 3 ou 4, para que não fique parecendo amador, né? Então, a gente volta à nossa estratégia do blog, a gente consegue entender que dentro do seu planejamento de conteúdo, você pode dividir nesses 80-20 que a gente viu aqui, e dentro desses 80%, trazer um pouco de curadoria também, porque as pessoas falam em outros lugares e é interessante também você criar essa boa relação, como a gente já viu. Então, se você consegue trabalhar muito bem os seus conteúdos e dividir e entender o estilo de vida naquelas pesquisas que você fez anteriormente, é sempre muito bom trabalhar com esses canais. Bom, voltando aqui na nossa tela, eu queria destacar porque é muito importante você entender o estilo de vida do seu consumidor. Pode parecer até que eu estou querendo repetir isso, mas é porque ele é essencial para que você tenha sempre novos assuntos, trazer novidades para eles e conseguir atrelar o máximo de valor, né? Quando você trabalha dessa maneira, o seu consumidor está sempre bem atendido, ele consegue entender, tirar dúvidas. É sempre assim, você pode achar que está sempre coberto, que não tem problema, que o seu consumidor vai entender o que você está falando, mas não. Ele sempre vai ter uma dúvida e você sempre vai ter que estar renovando essa pesquisa e ir atrás. Como exercício, eu sugiro para vocês criar esse planejamento como se fosse de verdade mesmo e produzir textos, agendar, colocar esses textos no Facebook que você criou antes como experiência só, mas tenta fazer para valer dessa vez, interagindo de verdade com as pessoas. Se elas enviarem dúvidas, tente responder no menor tempo possível, certo? Então, bons estudos para vocês e até mais.